136. A alma independe do princípio vital? O corpo não é mais do que invólucro, repentino constantemente. Isso, então veja, essa pergunta, se a alma, se o espírito encarnado pechincha do princípio vital, é uma pergunta de alguém que acha que ele é o corpo. Ele não é o corpo, ele é a inteligência que habita o corpo. E a inteligência só faz o corpo se mexer através do princípio vital, como nós já estudou, né? Então o que o Espírito da Verdade quer deixar bem claro aí é que você não é o corpo. Você é a inteligência. E a inteligência, para fazer o corpo funcionar, precisa do princípio vital. 136A. Pode o corpo existir sem alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Diversas informações. Se o corpo não tiver mais vida, o espírito não pode estar ligado a ele. Mas e veja, o que é vida? O que é vida, filha? É você se mexer? É animação. Então o corpo em decomposição é um corpo vivo. Não, ele não está se mexendo, mas ele está por dentro tendo atividades. Isso, não, é que ele diz que enquanto quando não houver mais vida no corpo, o espírito tem que sair. Mas aí nós só vai pensar vida como a vida que nós conhecemos. Mas não é. O corpo em decomposição é um corpo vivo, porque ele tem atividades. Então o espírito pode estar unido a um corpo em decomposição. Muitos vão para a sepultura ligado ao corpo e vê o corpo se decompor. Isso se vamos dizer assim, faz parte dos karmas. Essa é a primeira informação. Segunda informação, antes do nascimento não há ligação do espírito com a matéria. Então aquelas historinhas, sabe, do bebê que diz, o que estão mexendo na minha mão quando fala com o aborto, do aborto? É história. Porque o espírito não está ligado ao corpo, ele ainda não tem sensibilidades pelo corpo. Ele não tem sensibilidade, ele não sabe que aquela mão é dele. Ele ainda está de posse de toda a sua consciência espiritual. Pode estar adormecido ou não, mas mesmo adormecido, no inconsciente ele está funcionando. O adormecido, sempre o inconsciente está ativo. Terceiro, a união se dá depois do nascimento, não é no momento do nascimento. Na verdade, essa união definitiva só ocorre com 1 ano. Só quando a criança já faz 1 ano é que o espírito assume completamente o controle do corpo. E aí começa a apagar a consciência espiritual. E terceiro, e quarto, né? Já é a quarta informação. O corpo pode viver sem espírito. Pode. Desde que ele tenha um impulso que o faça funcionar. Agora, esse não será um corpo intelectualizado. Não será um corpo capaz de raciocinar. Não será um corpo capaz de se mexer. Essas são as 4 informações dessa pergunta. Dessa resposta. Quem tem pergunta? Fia, queria fazer pergunta?
A minha pergunta é a seguinte. Quando eu e Firmina nos separamos, eu estava grávida do Eduardo, de 7 para 8 meses, mais ou menos. E eu fiquei muito deprimida e emagreci muito, né? Em uma semana eu emagreci 4 quilos. Então eu fui numa casa espírita onde o senhor disse que trabalhava na época em busca de ajuda. E o que foi me recomendado, que foi falado, é que o Eduardo estava definhando dentro da barriga, porque ele estava sentindo a minha rejeição. Realmente eu estava rejeitando, porque eu pensava, se eu não estivesse grávida agora, seria mais fácil reconquistar Firmina. E então, eu não me lembro se foi o senhor trabalhando através de outra pessoa, me recomendou que eu mudasse o sentimento, que eu acariciasse a barriga e projetasse amor para que essa criança fosse para frente, até o nascimento. E eu realmente comecei a mudar, né? E ele, graças a Deus, nasceu bem, forte. Foi o filho meu que nasceu mais forte. Como que o senhor explica, diante disso que o senhor falou, que o espírito ainda está desligado? Para onde foi esse sentimento? Para o espírito. Ele está desligado da matéria. Em que o sentimento influenciaria na matéria, filha? Se foi falado sentimento de espírito para espírito, não tem nada a ver com a matéria. Mas ele não estava ligado ao corpo. Filha, ele não estava ligado ao corpo, ele não tinha sensibilidades pelo corpo físico que estava dentro da sua barriga, mas o espírito capta o sentimento não através da matéria, mas através dos seus sacas, e quando ele diz não está ligado, através do universo. O que isso tem a ver com o desenvolvimento da matéria? Não tem a ver, o defiando não é a matéria. O defiando não é a matéria, é o espírito. Não entendi. Como que o espírito define antes de nascer? Sentimentalmente. O definhar do espírito é sentimentalmente. Ele pede graça de existência, ele pede felicidade de vida, ele pede essas coisas. Não está se falando de matéria. Você é que pensou que o definhar era a carne, mas não é a carne que se estava definhando, é o espírito. Então, de toda essa relação é perfeita, só que toda essa relação está se falando no campo espiritual, não chegou na matéria. Compreendeu? Agora, nós não podemos dizer que o espírito na barriga tem sensibilidade nas mãos, que tem a capacidade de selar, a capacidade de ouvir, a capacidade de ver. Não tem. Porque o espírito não está ligado ali. Ele vê com os olhos espirituais, não com o olho da matéria. Ele sente com o perispírito e não com o corpo material. Ficou claro? É, mais ou menos. O Reinaldo pergunta, mas o espírito não passa por um processo de, entre aspas, encolhimento antes de se conectar ao corpo que nasce? Ele fica colado ao corpo da mãe? Não fica colado, ele fica junto. Não está dentro da barriga. O espírito normalmente está do lado de fora da mãe. E a esse período de esse amor de encolhimento é adormecimento. Mas adormecimento da consciência. O inconsciente continua funcionando. Ele diz colado ao corpo da mãe. O senhor disse fora. Fora onde? Onde está fora do corpo? Qualquer lugar. Qualquer lugar. Cima, embaixo, do lado, debaixo dos pés, não tem diferença. Flávio pergunta, esse sentimento do espírito é transferido para o corpo que irá nascer? Não. É espírito para espírito.
O corpo não tem nada a ver. Mas o espírito, vou mudar um pouquinho a pergunta do Flávio. O espírito, por exemplo, no meu caso, da rejeição, ele pode guardar isso no inconsciente, isso vir à tona quando ele estiver encarnado? Sim, mas no espírito não tem nada a ver com a carne. Porque o inconsciente, a inteligência não é o cérebro, é a mente, é o espírito. Então ele guarda nele espírito, mas ele não guarda a rejeição, ele guarda o sentimento de rejeição, é diferente. Mas também só vai guardar e só vai usar se tiver nas suas provas. E só vai haver a rejeição se tiver no seu karma. O Flávio complementou depois a pergunta, né? Se o sentimento do espírito era transferido para o corpo, definhando assim o corpo. Não. Não é possível. Não. Veja, quem constrói o corpo? Vamos falar então de fechar o livro do espírito, porque hoje só tem gente que já ouviu eu, né? Então posso falar um pouco mais. Mas o corpo não é feito pelo corpo. O corpo Oxa, isso que é importante. O corpo do bebê não é feito pelo corpo da mãe. Senão nós estaríamos dizendo que o corpo da mãe é inteligente. Ele sabe que há um outro corpo. É Deus. Filha, mas mesmo o seu corpo não movimenta porque você faz movimentar. Todo o corpo é trabalhado, toda a matéria é trabalhada externamente pelos espíritos. Quem está construindo o corpo dentro da barriga são os espíritos fora da carne. E não é nem quem vai nascer, nem a mãe, nem o pai. São pleiades de espíritos que trabalham guiando a matéria, formatando o corpo. Tá. Então veja, o espírito fora da carne não pode mandar no seu corpo que ele vai nascer, porque ele já descreveu como seria este corpo antes do nascimento. Agora, são os espíritos que vão fazer, não é ele. Complementando essa pergunta do Flávio, esse corpo do bebê dentro da barriga, ele então não tem o perispírito, o perispírito pertence ao espírito que ainda está fora. É isso? Perfeito. Tá, então a Eliane coloca o seguinte: então o espírito que estaria para encarnar sente o aborto, mas sente naquele caso igual ao meu. Não sente o aborto, ele sente o sentimento de rejeição da mãe. Não o aborto, não a colher, não a aspase, nada disso. Porque isso está acontecendo no corpo, não no espírito. E o espírito só se liga ao corpo depois do nascimento. É o que está escrito aqui. Então ele não sente o aborto material, ele sente o sentimento que levou a mãe ao aborto. São coisas completamente diferentes de dizer, está mexendo na minha mãozinha, está mexendo no meu coração, está me azeitando no meu coração. E só quem sente isso é um espírito que tem como prova ser abortado. E aí ele vem para ser abortado e não quer ser abortado. Porque o espírito que vem consciente de que ele vai ser abortado, ele vem em missão, ele não se tem isso. Ele sabe que vai ser abortado. Então veja, o que nós estamos chamando de coisa maravilhosa é um espírito fugindo da sua própria prova. Ele veio para ser abortado, faz parte do karma dele. E ele está negando este acontecimento na existência dele. Não é assim? Por quê? Porque quem faz o aborto, filha? Quem é o médico aborteiro? É Deus, né? É Deus, causa primária de todas as coisas. E só vai ser abortado quem? Quem precisa e merece ser abortado. Senão voltaríamos àquela questão, Deus é fraquinho que não conseguiu impedir o aborto. Isso.
Então veja, nós está querendo defender um sentimento que é um sentimento material, a preservação da vida carnal. O espírito está doido para sair da matéria, para voltar à sua condição espiritual. Só o ser humano é que quer preservar essa vida. Então nós precisamos, como eu te disse ontem, nós precisamos mudar a forma de raciocinar. A matéria não pode ser a matéria. Então não pode ser a mãe que está fazendo o filho. O espírito não constrói o seu corpo, porque ele não está ligado ao corpo. Então tem que haver um outro espírito construindo o seu corpo. Esse espírito, ele não chega pelo desejo e pela de nenhum dos dois, nem da mãe nem do filho. Ele seguia pela ordem que vem de Deus, causa primária de todas as coisas. O Reinaldo fez a seguinte colocação. Existem relatos que dizem que espíritos abortados sentem até dor pela expulsão forçada. Claro que sentem. Mas veja, só quem sente a dor é aquele que está, se vamos dizer assim, desgostoso com o que está acontecendo. Mas outra coisa importante, ouro fino, a dor não é no corpo, a dor é no espírito. Não existe dor no corpo físico. A dor é formada pelo espírito dentro do espírito. É uma sensação do espírito. Então, mesmo que não tivesse mexido naquela carne, ele poderia sentir dor. Porque a dor é dentro dele, espírito, e não no corpo. É ele que está ali vendo aquilo, que está negando o que ele veio para fazer, que zela a dor nele mesmo. Quando o cordão de prata começa a se conectar entre o espírito e o corpo do bebê? Depois do nascimento. Depois do nascimento. Na verdade, não há uma época certa. Mas é só depois do nascimento. Flávio, quando ele, o espírito, passa por um processo de ameaça de aborto, mas acaba nascendo, podemos dizer que este processo já é uma prova para ele? Sim, claro. O aborto é uma prova, o quase aborto é uma prova, a execução é uma prova, tudo é uma prova. Cada acontecimento da vida de uma alma, de um ser humanizado ou de um ser espiritualizado, de um espírito, faz parte do progresso, da oportunidade de progresso espiritual dele, sempre. Ficou claro isso? Vamos separar. Joguem fora tudo que vocês sabem cientificamente, senão vocês não vão conseguir entender eu. Porque quando eu te falo, eu não falo em matéria, porque matéria para mim é cocô, não vai em nada. Aliás, não tem muita diferença, tanto que o cocô sai dentro dela, é parte dela. Tudo é fluido universal. Aí sim, tudo é fluido universal. Então hoje vamos falar de fluido universal, não vamos falar de corpo, de carne, de matéria, de células. Aí sim. 136b. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne sem inteligência, tudo o que quiseres, exceto o nome. Cocô. Na verdade, a carne sem o espírito é nada. É matéria. Elemento do universo. Só isso. Não é um ser inteligente. Não é um homem. É por isso que eu digo, faça um churrasco da carne e come quando morrer. Vocês aproveitam a carne.